Quer emagrecer? Comece ajustando o seu sono. Eu sou Ivana Salles, terapeuta e nutricionista. Ensino você a equilibrar suas emoções, emagrecer e não voltar a engordar nunca mais. Olá, suas maravilhosas, sejam muito bem-vindas ao nosso Entre as Panelas, esse lugar que vocês encontram força adicional para permanecerem firmes de dieta, porque aqui desistir não é uma opção. Vamos aguardar o Instagram notificá-los que estamos ao vivo para a gente começar. Vamos chegando. Seja bem-vinda, Ana, Lucy. Vamos lá, vamos chegando devagarinho, porque hoje a gente vai falar sobre que tema? Vocês querem emagrecer? De verdade? Então, comecem ajustando o sono. E vocês vão entender por que aqui comigo, tá? A gente vai falar, vou explicar muito bem pra vocês. Na quarta-feira, no nosso último Entre as Panelas, a gente conversou sobre a importância do sono para o emagrecimento. Na verdade, eu citei como era importante a gente dormir bem para a gente conseguir emagrecer de maneira mais tranquila, porque a falta de sono ela realmente atrapalha o processo de emagrecimento de vocês. E a verdade, vamos conversar, é que a maioria tem problemas para dormir. Essa é a realidade que a gente está vendo hoje, é a realidade que eu encontro nas minhas clientes. Me contem aqui, vocês estão dormindo bem? Vocês acordam descansadas, dormem a noite toda? Deitam para dormir e conseguem adormecer, ou fica ali rolando na cama com a cabeça cheia de caraminholas. Como é que tá a noite por aí de vocês, para eu saber? Me contem, tá? Não dormir bem, gente, traz uma série de consequências muito ruins pro metabolismo, né? Não só pro metabolismo, né? Mas, assim, para a forma como você vai se alimentar no dia seguinte também. As vontades que você vai ter, os desejos que vão aparecer fora de hora, tem um impacto direto. E isso atrapalha muito o processo de emagrecimento de vocês. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, a primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, ó, como é que você tá dormindo? Como é que tá a qualidade do seu sono? Vamos ajustar isso aqui primeiro? Porque senão você fica aquela pessoa que nada contra a correnteza. Na menopausa acontece muito isso, né? Quando a mulher ela entra ali no climatério, ela começa a ter muita alteração de sono. E junto com a alteração de sono, o que vocês sempre reclamam? O que vocês sempre observam? Que emagrecer começa a ficar um pouco mais difícil. E essas duas coisas, gente, elas estão conectadas. Então é importante realmente a gente olhar para o sono quando a gente está pensando em emagrecimento. Só para vocês terem uma ideia, tem um estudo que mostra, um estudo feito nos Estados Unidos já há até muitos anos, tá? Não é novinho não, é antigo, é um estudo que chama Hannes. Esse estudo, ele encontrou que, assim, pessoas que eram obesas, que estavam ali com MC acima de 30, elas tinham um sono com menos de 7 horas por noite. Olha só, eles conseguiram fazer essa correlação, identificar que uma coisa em comum que as pessoas com excesso de peso tinham, que era diferente daquelas pessoas que não tinham excesso de peso, era o tempo de sono diário. E isso também, gente, impacta numa relação 4 vezes maior de risco de desenvolvimento de diabetes. Só o fato de você não dormir. Tem outro estudo nos Estados Unidos que fala isso também, que é o The Nursery Study, que é um estudo feito com enfermeiras que trabalhavam em turno noturno. Então elas tinham 4 vezes mais chance de desenvolver diabetes. Elas tinham um metabolismo de glicose alterado pelo fato delas não dormirem à noite. Elas até dormiam durante o dia, mas essa alteração do ciclo circadiano impactava diretamente no metabolismo de glicose delas. Ana, você dorme bem? Ah, mas aí é esperado, né? Aí é esperado. Quando a gente tá em situações assim, tipo, tem filho pequeno, alguém doente na família que precisa dessa atenção à noite, aí a gente abraça a circunstância e tenta resolver de outras formas, tá, Ana? Mas é importante vocês entenderem que nesses momentos de privação do sono, mesmo que sejam momentos assim que a vida tá demandando e que a gente precisa privar o sono mesmo, a gente tem que ter consciência de que o nosso dia seguinte não vai ser igual. E que certas coisas vão acontecer por causa disso. Então, quando aparecer, por exemplo, aquela vontade de comer um chocolate, aquela vontade de comer uma coisa mais calórica, você vai falar, opa, peraí. É porque eu não dormi bem à noite. Porque essas coisas estão relacionadas. A gente vai entender aqui como que isso acontece, tá? Então, gente, o sono insuficiente, ele vai promover essa alteração do metabolismo da glicose, ela vai promover uma resistência insulínica.
que a longo prazo pode se tornar um diabetes, né? E a curto prazo vai atrapalhar muito o seu processo de emagrecimento. E aí, sabe o que vai acontecer? Vai facilitar o acúmulo de gordura, principalmente nessa região da pochete. Eu acho que ninguém quer isso, né? A gente começa a ter... são duas consequências principais, assim, né? Que acontece quando a gente tem uma noite de sono mal dormida. E a gente já começa a observar isso logo no dia seguinte. A primeira delas é que a gente tem vontade de comer coisas mais calóricas, com maior densidade energética e com mais rápida absorção também. Então, doce, tudo que tem açúcar, né? Doce, chocolate, bala, fica aquela pessoa mastigando o dia inteiro nessa tentativa de restaurar a energia do dia. Dá muita vontade também de comer coisa concentrada de caloria, tipo hambúrguer, pizza, batata frita. Isso realmente acontece. E aí, gente, fica mais difícil quando você não dorme bem, você conseguir manter a dieta no dia seguinte, vocês concordam? Porque você tá mais cansada, porque essa vontade de comer doce, de comer coisa gordurosa fica muito aumentada. Então a gente fica mais suscetível a escorregar na casca de banana. Isso acontece mesmo. Outra coisa que acontece com muita frequência, e eu vou conversar isso aqui hoje com vocês com muita calma, é que o que a gente faz quando a gente acorda cansada? Qual a primeira coisa que a gente faz? Normalmente, a gente passa um café. Não é? Eu sou mineira, aqui a gente acorda passando café. Se a gente dorme e acorda cansada, mais ainda. Fala assim, não, deixa eu tomar um café pra ver se eu dou conta do meu dia. E aí você toma café, já acorda tomando café. E aqui tem vários problemas, gente, tá? Tanto com relação ao horário de consumo do café, quanto com relação à quantidade de café que a gente acaba tomando no dia também. Quando a gente toma café demais durante o dia, e toma café também ali depois de 3, 4 horas da tarde, essa cafeína, ela ainda tá circulante no seu corpo na hora que você vai deitar. Sabe por quê? Porque a meia-vida dela no sangue, o tempo que ela dura no sangue é em torno de 8 horas, gente. É muito tempo que a cafeína fica circulante. Então, se você toma café ali depois de 3, 4 horas da tarde, ou tomou uma quantidade grande de café também, o que vai acontecer? A hora que você for deitar, você ainda vai ter cafeína circulante no seu corpo. E aí, presta atenção que eu quero vocês comigo hoje, porque eu vou explicar uma série de coisas importantes para vocês, mas vocês vão precisar estar comigo prestando bastante atenção para não perder informação e ficar perdida aí no meio da informação, tá? Durante o dia, o que vai acontecendo com o nosso corpo? A gente vai acumulando uma substância que chama adenosina. Essa adenosina, gente, ela é um importante sinalizador pra gente que a gente tem que descansar, que a gente precisa dormir. Então, o que acontece? A gente acorda de manhã, né, com níveis muito baixinhos de adenosina. Ou seja, a gente acorda disposta. Isso é uma pessoa normal, né? A gente acorda disposta, cheia de energia. E ao longo do dia, essa adenosina ela vai se acumulando e chega lá no final do dia, pra noite, você já, né, pensando em ir dormir, não é verdade? E, gente, peraí. Vocês estão comigo? Vocês estão me ouvindo? Pra mim parece que travou. Falem aqui pra mim se vocês estão me ouvindo, se vocês estão conseguindo acompanhar. Confirma aqui pra mim. Então vamos lá, gente. Como é que vai funcionar então? Essa adenosina... Ai, ótimo. Perfeito, então. Vamos continuar. Então vamos lá. À noite, os níveis dessa adenosina eles estão mais altos. Vê se voltou agora, Ana. À noite, os níveis dessa adenosina eles estão mais altos. E aí, o que a gente faz? A gente dorme. Fala assim, olha, é hora de dormir. E aí, durante o sono, essa adenosina, ela vai sendo metabolizada, ela vai saindo do nosso sangue, tá certo? E aí, isso em situações normais, a gente acorda bem, a gente acorda descansada, com os níveis bem baixinhos dessa adenosina. Imagina, gente, uma lata de lixo em casa. Né? De manhã, a lata de lixo tá limpa, tá vazia. Ao longo do dia, você vai colocando lixo ali.
É a adenosina. Você vai colocando lixo, vai colocando lixo. Chegou a noite, essa lata tá cheia. O que você precisa fazer? Pegar o saco, amarrar, jogar fora e colocar um saco novo. É isso que acontece durante o nosso sono. A gente amarra esse saco, joga ele fora e coloca um saco novo de manhã pra gente acordar bem, acordar descansada. É esse lixinho que vai acumulando durante o dia, tá certo? Como que a cafeína age? Por que é importante a gente entender isso? Porque a cafeína, gente, ela vai pegar e vai ocupar o lugar da adenosina no receptor. Então, o que quer dizer? Que durante o dia, quando a adenosina começa a subir e eu me sinto cansada, sem energia, eu tomo café e o café não deixa a adenosina me deixar cansada. Ele me anima de novo. Ele ocupa o lugar da adenosina. Ele fala, ó, sai daqui que agora é minha vez de entrar. E aí a gente fica bem disposta. A gente fica animada, a gente fica atenta, a gente fica concentrada. É isso que acontece. Só que quando isso acontece à noite, vocês concordam que isso vai atrapalhar o sono? À noite a gente quer adenosina, a gente quer dormir. A gente não quer cafeína. A gente não quer estar desperta, elétrica na hora de dormir. Então, se você toma café depois das 3, 4 horas da tarde, o que vai acontecer lá na hora de você dormir? Você vai estar com cafeína circulando ainda, impedindo que a adenosina sinalize que é sua hora de dormir, que está na hora de você descansar, que está na hora de amarrar o saco e jogar fora. Vocês entendem, então, como que a cafeína vai atrapalhar a qualidade do sono de vocês? Né? Por que durante o dia isso é bom, é bem-vindo, a gente gosta, e durante a noite isso é tão ruim? É por causa disso. Disso aqui que eu tô explicando pra vocês. E aí, gente, vamos lá. A cafeína atrapalha só a gente a pegar no sono? Não. Não é só pegar no sono. A cafeína, mesmo quando você consegue dormir, e eu demorei muito a entender isso, porque eu sou uma pessoa que se eu tomo café à noite, eu durmo do mesmo jeito. E aí eu sempre achei que o café não tinha problema pra mim. Que eu metabolizava ele mais rápido do que as pessoas normais, porque isso acontece também, né? Tem pessoas que têm metabolização mais rápida. Mas eu falava assim, achando uma vantagem, né? Eu falava, posso tomar café na hora de dormir que não me atrapalha em nada. Eu durmo do mesmo jeito. Só que isso não é verdade. Porque o café, como o álcool faz isso também. Sabe aquela pessoa que toma uma tacinha de vinho à noite pra relaxar antes de dormir? Pois é, isso não é bom. Não é bom. Porque, pelo mesmo motivo. Quando a gente toma café, e esse café tá circulando na hora de dormir, a gente faz um sono mais superficial. Não é um sono restaurador. A gente não vai conseguir limpar a adenosina, não vai conseguir amarrar o saco, fechar e jogar no lixo. Porque a cafeína vai estar ali atrapalhando. Então, mesmo que você durma, você vai fazer um sono mais superficial e ele não vai ser um sono restaurador. O que vai acontecer? Você vai acordar de manhã, em vez de você acordar bem disposta, cheia de energia, pronta pro dia, não. Você vai acordar cansada, você vai acordar ali meio arrastando corrente, porque o seu sono não foi suficiente para amarrar o saco e jogar a adenosina fora. Você não conseguiu fazer isso. Então, quando você acordar de manhã, o que vai acontecer? A lixeira vai estar suja ainda. E aqui a gente tem um problema. Mais um problema, né? Vamos lá. Quando você acorda com a lixeira suja, que você acorda cansada e sem energia, qual a primeira coisa que você faz no dia? Bebe mais café. Não é assim? E aí, a gente atrapalha o funcionamento normal do nosso corpo. Porque quando a gente acorda de manhã e a lixeira ainda tá suja, o corpo ele é perfeito, né? Deus fez a gente de maneira perfeita. Então, quando a gente acorda e a lixeirinha ainda tá suja, ele tem a forma dele de restaurar essa energia. A gente tem que dar um tempo para ele funcionar. Como que ele faz isso? Aumentando o cortisol. O cortisol é o nosso hormônio do estresse, ele que faz a gente despertar de manhã. A melatonina é o hormônio do sono e o cortisol é o hormônio do estresse. Então, de manhã, o que acontece? A melatonina baixa e o cortisol aumenta. É como se ele dissesse para você assim, olha, acorda, tá na hora. É o seu despertador natural. E aí, quando você acorda, esse cortisol, ele não chegou no pico dele ainda. Ou seja, quando a gente acorda, a gente não tá no ápice da nossa energia de manhã. Demora um pouquinho para ele chegar nesse ápice, em torno de 1 hora, mais ou menos. E a função do cortisol é justamente, uma das funções dele, né? É justamente limpar esse restinho de adenosina que tá ali. Terminar de limpar a lixeira.
Quando você toma café, logo que você acorda, o cortisol já conseguiu fazer isso? Ainda não, né? Ele ainda não conseguiu. Ele nem chegou no pico dele ainda. E aí você vai e toma café. O café atrapalha tudo, gente. Porque além dele não deixar o cortisol agir da maneira que ele deveria, ele também faz com que a adenosina ela fique ali acumulada, porque o cortisol não vai conseguir agir. Então nem o cortisol vai chegar no nível ótimo dele, pelo funcionamento ótimo ali do seu corpo. E ele também não vai conseguir terminar essa limpeza e tirar esse excesso de lixo. Então você vai começar o lixo ali, você vai começar o dia ali impedindo que a lixeira seja limpa pelo seu cortisol, pelo seu próprio corpo. Vocês concordam que você já vai começar o dia com a lixeira suja? E que vai chegar no final do dia, essa lixeira vai estar transbordando? Você não começou o dia com a lixeira limpa, você já começou o dia com ela com uma quantidade de sujeira ali dentro. Então, no final do dia, vai estar muito mais suja essa lixeira. O que acontece quando a gente toma café logo que a gente acorda? De tarde vem um cansaço muito grande. Aí você toma mais café, né? Só que o que esse cansaço está sinalizando pra gente? Que a lixeira está transbordando. Por quê? Você não deixou o corpo à noite, o corpo já não conseguiu fazer a limpeza que deveria. De manhã, que o cortisol ia resolver, você veio com café e impediu que o corpo trabalhasse da maneira perfeita. E aí chega à tarde, você não tá mais aguentando. Por quê? Porque essa lixeira já transbordou de adenosina. Aí vem aquele sono, vem aquele cansaço. Aí você faz o quê? Toma mais café. Toma mais café para dar conta do dia. Café, às vezes, depois das 3, 4 horas da tarde. E aí esse ciclo fica interminável. Então, gente, a gente tem que entender como é que o nosso corpo funciona e colocá-lo para trabalhar a nosso favor. Vocês concordam? A gente precisa fazer isso. Por quê? Porque a médio e longo prazo, a gente fazer isso um dia ou dois, ok. Mas a gente viver dessa forma durante muito tempo, a gente tem que entender que vai trazer consequências, né? Essa falta de sono adequado, de sono restaurador, associado ao consumo excessivo ou ao consumo errado da cafeína, isso leva vocês a uma fadiga crônica, a um cansaço crônico, gente. E não é a realidade que muitas de nós estamos vivendo hoje, sem saber, sem entender. Não é que a gente não vai usar o café, não vai usar a cafeína. A cafeína é um estimulante e tem uma série de benefícios pra gente também. Tá? Mas assim, a gente tem que usar da maneira certa. Vocês concordam? Por quê? Porque esse cansaço crônico, além de facilitar o acúmulo de gordura, principalmente abdominal, que é tudo que vocês não querem, né? Gordura na pochete. Ninguém quer gordura na pochete aqui. Ele ainda vai fazer você querer comer mais coisa calórica no dia seguinte. Então, gente, a gente tem que conhecer essas coisas para conseguir usar da melhor maneira. Então, vamos lá. O que você tem que fazer? Como é que a gente resolve isso? Precisa parar de tomar café? Não, não precisa parar de tomar café. Mas você tem algumas coisas que você tem que tomar cuidado aqui. A primeira delas, né, é não tomar café assim que acordar. Esperar ali pelo menos 1h30, 2 horas para tomar a primeira dose de café do dia. Calma, deixa o seu corpo trabalhar, deixa o cortisol fazer a limpeza que ele precisa fazer, deixa ele chegar no pico. Porque aí quando ele começar a cair, depois do pico, ele cai. De maneira lenta, mas cai. Então quando ele começar a cair, você vem e toma a dose de cafeína. Aí isso vai manter a sua energia alta. Você está usando a cafeína a seu favor e não contra você. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, evita o consumo depois de 3, 4 horas da tarde. Para a hora que você dormir, você realmente conseguir fazer um sono restaurador, um sono emagrecedor, um sono que vai favorecer o seu processo de emagrecimento, tá bom? E por último, gente, atentar para a quantidade. O ideal ali é a gente manter o consumo de cafeína em torno de 1 a 3 miligramas por dia, por quilo de peso. Tá? Então, vamos lá. No máximo 400 miligramas por dia. Isso é um consumo saudável de cafeína. Que você tem os benefícios da cafeína sem fazer excesso no seu corpo, tá bom? O que dá isso? Dá ali em torno de 4 xícaras de café coado ou 5 xicrinhas pequenas de 30 ml de café expresso.
tá? É mais ou menos essa média aí. É claro, né? Se você é menor, você toma um pouquinho menos, tá certo? Pensando aí nessa questão do miligrama por quilo de peso e no processo de metabolização, tá bom? Agora vamos lá, a gente tá falando de sono hoje. Só ajustar o café vai resolver o seu sono? Vai te trazer uma boa qualidade do sono? Não vai, tá? Vocês precisam de mais algumas coisinhas que eu vou passar pra vocês aqui agora. Primeira coisa, precisa ter rotina de sono. Não adianta achar que vai dormir bem cada dia dormindo num horário. O nosso corpo, ele funciona como um ciclo. Se cada dia você está vivendo esse ciclo de uma maneira diferente, ele não consegue ter estabilidade. Produzir o hormônio do sono a hora que você quer dormir, cada dia num horário. Não vai ser assim que vai funcionar. Então, quanto mais vocês tiverem ali um horário certo para dormir, melhor isso vai funcionar. Melhor a produção hormonal vai acontecer no seu corpo, tá? Outra coisa importante, manter o quarto escuro. Luz de LED no quarto, gente, não deixa a melatonina ser produzida da maneira adequada. E a melatonina é o hormônio do sono. Outra coisa que também atrapalha a produção de melatonina é quando você faz uso de tela na hora de dormir. Então, ali, pelo menos 1 hora antes de dormir, não usa tela, não pega no celular, não fica na frente da TV, porque vai atrapalhar a sua produção de melatonina também, tá? E o mais importante de tudo isso, que eu não quero deixar de falar com vocês hoje, é aprender a realmente entregar todas as suas preocupações para Deus. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu cuidado. Gente, a cada dia basta o seu cuidado e a cada dia basta o seu cuidado, né? Quantas de vocês aqui têm dificuldade de dormir porque fica com esse excesso de preocupação, né? Lembra que quando a gente acorda, o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele aumenta e a melatonina cai. Por quê? Porque a gente tem que estar desperta. Outra coisa que aumenta cortisol é estresse, é preocupação. Se você vai deitar e fica cheio de caraminhola na cabeça, o que vai acontecer? O cortisol vai aumentar e quando ele aumenta, a melatonina some, ela cai. Porque você precisa estar em estado de alerta. Preocupação é isso, você tem que estar em estado de alerta. E aí você não vai conseguir dormir mesmo, tá? Então, vocês têm que parar de ficar alimentando esse monte de caraminhola na cabeça de vocês justamente na hora de dormir. Mulher pensa demais em 2 coisas. Primeiro, tá? Coisa trágica, nunca é um pensamento gostosinho, né? É sempre um desfecho trágico que a gente pensa, que normalmente não acontece, mas a gente fica ali alimentando, né, aquele monte de história trágica na nossa cabeça. E a segunda coisa, gente, é quando a gente fica pensando em coisas que a gente não tem controle. A gente fica preocupada com um monte de coisa que não tá no nosso controle resolver. Mas a gente quer ter controle. Então a gente acha que a nossa preocupação vai resolver alguma coisa. Não vai, tá? Porque a gente tem que cuidar daquilo que tá no nosso controle. O que nos cabe fazer, a gente vai lá e faz. O que não cabe, a gente tem que entregar pra Deus, gente. A gente tem que aprender a viver essa entrega, tá? E nesses 2 casos aqui tem um salmo que eu uso sempre antes de dormir, que é o capítulo 4, versículo 8, que diz assim, ó: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Guardem isso. Deixa esse salmo aí aberto do lado da cama de vocês. Rezem ele antes de dormir, tá? Não tem como a gente não dormir como um anjo se deitando em paz junto de nosso Senhor, né? E cuidando do corpo também com esses cuidados que eu passei para vocês aqui hoje, tá certo? Agora me contem aqui nos comentários desse vídeo se você tá tomando café por aí no horário certo. Ou se mete os pés pelas mãos, toma cedo demais ou depois das 3, 4 horas da tarde. Eu quero saber se essa live te ajudou de alguma forma também. Então compartilha com as amigas, deixa o seu comentário, porque eu quero saber que você passou por aqui também. Um beijo grande, fiquem com Deus e ao trabalho.